Boa tarde a todos. Hoje a gente tem o grande prazer de receber o professor Dr. Rui Grácio, que vai conversar com a gente a respeito de ensinar a argumentar ou convidar ao confronto com a incerteza. De antemão, o Grupo ERA, em mais essa jornada, quer agradecer muito a gentileza do professor, que contribui sempre com a sua inteligência, com a sua simpatia, com ensinamentos tão interessantes e que a gente vai assimilando aqui. E agradeço muito, viu, professor, por ter aceito esse convite. E o Grupo ERA está muito orgulhoso de ter o senhor aqui hoje. Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço o convite e poder partilhar, digamos, estas reflexões, propondo assim temas que, enfim, que se calhar não são muito habituais, mas que talvez despertem ou tenham alguma capacidade de ser instigantes para fazer pensar. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra à Márcia, que vai apresentá-lo, embora seja redundante apresentar, mas eu acho que pode ser uma coisa muito, muito breve. Não... O protocolo pede isso, nós vamos fazer, tá bom, professor? Obrigado mesmo. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Rui Grácio. Realmente o que o professor Luiz disse é uma verdade, né? O senhor dispensa apresentações, né? Quem não conhece o professor Rui Grácio, mas como faz parte do protocolo, vou ler resumidamente o currículo que o senhor nos enviou. Então, o professor Rui Alexandre Lalanda Martins Grácio é doutor em Ciências da Comunicação, mestre em Filosofia Contemporânea e licenciado em Filosofia. Tem especialização em curso de qualificação em Ciência da Educação. É professor profissionalizado e formador especialista desde 1997, reconhecido pelo Conselho Científico Pedagógico de Formação Contínua. Publicou livros de filosofia e retórica, entre eles Teoria da Argumentação, Perspectivismo, Argumentação na Interação, Teorias da Argumentação, Consequências da Retórica, Razões em Jogo e inúmeros artigos. Foi professor do ensino secundário e do ensino universitário, sendo autor de vários manuais escolares e de diversas publicações na sua área de pesquisa. É investigador do CECS, Linha de Investigação de Estudos Culturais. Integra o grupo de pesquisa GEPARA, que é o grupo de pesquisas em argumentação e retórica aplicadas da Universidade Federal de Sergipe, e é colaborador estrangeiro do grupo de pesquisa Estudos da Linguagem, Argumentação e Discurso, ELAD, da Universidade Estadual de Santa Cruz, Brasil. É editor desde 1996 e dirige atualmente a Grácio Editor. Antes de passar a palavra ao professor Rui Grácio, eu queria só pedir que quem tiver alguma pergunta pode colocar no chat, ou, né, se tiver alguma dificuldade por ser convidado, pode enviar para qualquer um de nós do Grupo ERA, que o pessoal com certeza vai me passar e eu farei a pergunta no final da apresentação do professor, né? Então, passo a palavra ao professor e que tenhamos uma excelente palestra. Obrigado pelas palavras e pela apresentação. Eu tinha enviado aí o vídeo para colocarem, não é? Eu penso que poderão colocar. Se quiserem interromper em algum ponto, eu estou disponível para esclarecer. Se quiserem deixar para o fim, deixam para o fim. Portanto, é uma questão de fazerem como preferirem. Está bem? Pronto, e eu então penso que é melhor passarem a partir daí o vídeo para enfim, haver uma melhor recepção para toda a gente. Está bom? Bom, eu queria começar por dizer que o título desta conferência corresponde a um mote que eu retirei de um texto que li, que achei interessante e que justamente colocava esta questão que aqui aparece, do ensinar a argumentar ou convidar ao confronto com incerteza. Eu encarei esse texto do Stephen Llano como um mote para fazer esta conferência.
e por isso vou-vos ler 2 frases que retirei desse texto e que de facto me serviram de ponto de partida para as reflexões que irei apresentar. E o mote é o seguinte: escreve ele que quando ensinamos argumentação, as regras argumentativas devem ser o ponto de partida para ajudar os alunos a descobrir o que é possível na invenção argumentativa. O problema é quando as regras argumentativas se tornam simultaneamente o ponto de partida e o ponto de avaliação. Ensinar argumentação é convidar ao confronto com a incerteza. A confiança em regras e processos formais acabava por prejudicar os alunos, tornando-os tão incapazes quanto o seu professor em lidar com situações novas, inesperadas ou surpreendentes, que é onde a argumentação realmente vive. Uma segunda frase, e eu irei comentar as duas, é a seguinte: sugerirei que a solução é acolher uma pedagogia que não só permita a incerteza na sala de aula, mas dependa da incerteza como uma ética. Ora bem, este é o mote que me levou aqui a desenvolver estas ideias que eu vos irei apresentar na conferência. Por um lado, esta ideia de que a argumentação tem regras, nós se calhar tentamos ensinar regras para ensinar a argumentar, mas parece que essas regras em termos práticos falham. E o ponto aqui é quando utilizamos as regras como ponto de partida e depois como ponto de avaliação, há esta disparidade. Aquilo que enunciamos teoricamente parece que depois não se concretiza na prática. E então vem esta ideia de que ensinar argumentação implica este confronto com a incerteza, justamente por causa desta discrepância entre regras teoricamente e formalmente enunciadas e as práticas reais de argumentação. E reparem que eu ligo estas práticas reais àquilo que é inesperado, que é surpreendente, às situações novas. Pronto. E, portanto, isto coloca uma questão interessante, ou um conjunto de questões interessantes que eu irei elencar, mas depois também houve esta segunda pequena frase, em que se fala não só de uma pedagogia de incerteza, mas também como essa dimensão de incerteza ser a base de uma ética, o que é uma ideia também bastante interessante e que, de certa maneira, eu irei explorar nas partes que à frente apresentarei. Então, este mote serviu-me, no fundo, para colocar as seguintes questões, ou formular as seguintes hipóteses e enfrentar os seguintes desafios. Se ensinar argumentação é convidar ao confronto com a incerteza, isso não se deverá às próprias características do campo da argumentação? Como é que podemos tematizar o campo da argumentação de modo a que a ideia de confronto com a incerteza seja uma forma de especificar essas características, não é? Do argumentar e da retórica? E como é que se pode equacionar a questão da racionalidade, na medida em que muitas vezes falamos de argumentação como dar razões, portanto, a racionalidade ou as racionalidades das práticas argumentativas, assumindo que esta lida com o incerto e com o impreciso. Como é que se pode fazer isto? E, por fim, que consequências pode ter este ponto de partida para a teorização e para o ensino da argumentação? E estas são as hipóteses, as questões, os desafios que eu formulei a partir do mote retirado do texto que vos li. Então, como índice deste percurso, eu irei abordar os seguintes aspectos. O primeiro ponto, irei justamente abordar esta ideia de um espaço entre o arbitrário e o necessário.
Depois irei referir-me à convivencialidade expressiva e aos limites dessa convivencialidade expressiva. Num terceiro momento falarei do jogo como situação tensional. Num quarto momento abordarei duas noções que são características do terreno intermédio da argumentação, que são a noção de provável e a noção de razoável, e depois farei um conjunto de considerações, no fundo, para concluir. Bom, este seria o índice completo desta exposição, mas por uma questão de limites temporais, eu vou ser obrigado a abordar apenas nesta conferência que estou a dar para o grupo ERA, vou abordar apenas o primeiro ponto e o último, porque eles podem se articular num limite temporal mais razoável e, ao mesmo tempo, passar a ideia que eu aqui quero apresentar, a percepção de que argumentar é lidar com incerteza é a porta principal de acesso para os estudos e para a compreensão do universo da argumentação e da retórica. Portanto, vou fazer esta pequena elisão, este pequeno atalho, esperando que isso não comprometa a inteligibilidade da exposição. Então, avançando para o primeiro ponto, entre o arbitrário e o necessário, começarei por dizer que nós, geralmente, fazemos ou estabelecemos uma oposição, o arbitrário, enfim, como o ausente de sentido, como o inesperado, como aquilo que é meio caótico, que não tem ordem, é a desordem, de certa maneira, e o necessário é toda a dimensão em que podemos prever, em que podemos analisar, em que podemos concluir e em que podemos controlar esses raciocínios. E, portanto, costumamos fazer esta oposição, e isto é um par, no fundo, filosófico entre o arbitrário e o necessário. Mas aquilo que eu aqui iria propor é que não fôssemos ver propriamente esta oposição entre o arbitrário e o necessário, este necessário que é, aliás, uma das atrações da imagem de pensamento lógico-matemático, que não víssemos isto em termos de oposição, mas como um espaço tensional. E que também pensássemos, de certa maneira, que o argumentador e os argumentadores, ou quem está na posição de argumentador, ocupa, em certa medida, um espaço tensional que faz com que ele procure lutar pelo não arbitrário, provavelmente que torna as coisas o mais necessárias possíveis, mas isto não deixa de ser um espaço tensional, um espaço intermediário. E talvez seja interessante esta ideia de os argumentadores como habitando um espaço intermediário entre o arbitrário e o necessário. Para ilustrar, de certa maneira, esta ideia de tensionalidade e de espaço intermédio e de condição intermédia, eu irei recorrer ao mito do nascimento de Eros, a uma das formulações do mito do nascimento de Eros, tal como nos aparece no banquete, no diálogo Banquete de Platão. Mas queria, contudo, dizer que este espaço intermédio aparece aqui representado na figura onde falamos de tensionalidade, e, portanto, o Eros aparece ali entre o arbitrário e o necessário, com as setas a tenderem para cada um dos lados, e não estou a propor uma visão teleológica, ou teleológica no sentido de que ordena para um determinado fim, em que o Eros estaria ao serviço, digamos, de colocar, de eliminar o arbitrário em detrimento do necessário. Portanto, a imagem que eu acho importante fixarmos é, de facto, a imagem da tensionalidade. Então, vou passar a ver esse excerto do Banquete de Platão,
onde se relata essa condição de Eros. Quando nasceu Afrodite, banqueteavam-se os deuses e entre os demais se encontravam também o filho de Prudência, Poros, o esperto. Enquanto se banqueteavam, aproximou-se Pénia, a penúria, para mendigar as sobras da festa e sentou-se à porta. Embriagado pelo néctar, pois o vinho ainda não existia, Poros se encaminhou para os jardins de Zeus e lá adormeceu, dominado pela embriaguez. Foi então que Pénia, em sua miséria, desejou ter um filho de Poros. Deitou-se a seu lado e concebeu a Eros, o amor. Por esse motivo é que Eros tornou-se mais tarde companheiro e servidor de Afrodite, pois foi concebido no dia em que esta nasceu. Além disso, Eros, devido à sua natureza, ama o que é belo, e como sabemos, Afrodite é bela. E por ser filho de Poros e Pénia, Eros tem o seguinte fado. É pobre e muito longe está de ser delicado e belo, como todos vulgarmente pensam. Eros, na realidade, é rude, é sujo, anda descalço, não tem lar, dorme no chão duro, junto aos umbrais das portas ou nas ruas, sem leito nem conforto. Segue nisso a natureza da mãe que vive na miséria. Por influência da natureza que recebeu do pai, Eros dirige a atenção para tudo o que é belo e gracioso. É bravo, audaz, constante e grande caçador. Está sempre a deliberar e a urdir maquinações, a desejar e a adquirir conhecimentos. Filosofa durante toda a sua vida. É grande feiticeiro, mago e sofista. Não vive propriamente nem como imortal, nem como mortal. No mesmo dia, ora floresce e vive, ora morre e renasce, se tem sorte, graças aos dons recebidos pela herança paterna. Rapidamente passam pelas suas mãos os proveitos que lhe trazem a sua esperteza. Assim, nunca se encontra em completo estado de miséria, nem tampouco na opulência. Oscila igualmente entre a sabedoria e a tolice. Devido ao seguinte motivo, nenhum dos deuses, como é claro, exerce filosofia ou deseja ser sábio, pois que, como Deus, já o é. Quem é sábio não filosofa. Não filosofa nem deseja ser sábio também quem é tolo, e aí reside o maior defeito da tolice, em considerar-se como alguma coisa de perfeito, conquanto na realidade não seja nem justa nem inteligente. E quem não se considera incompleto e insuficiente, não deseja aquilo cuja falta não pode notar. Este trecho eu retomo aqui justamente para pensar a condição dos argumentadores como algo de intermédio, e acho que esta proposta é muito fecunda em termos heurísticos, em termos do que é que podemos conseguir através dela, e não é, aliás, propriamente a ideia, não é propriamente inédita. Vou citar duas autoras que justamente referiram, de certa maneira, esta ideia dos argumentadores como algo intermédio, ou pelo menos que estão privados da certeza. E uma das frases é de Roselyne Corinne, quando diz que o argumentador é, pois, um ser incerto, privado do conforto da certeza, uma vez que não acredita na existência de verdades ontológicas pré-estabelecidas. E queria realçar aqui que esta frase confere ao argumentador, digamos, uma dimensão filosófica, uma inquietação filosófica patente no exercício da dúvida e da não aceitação dogmática desta ideia de que as coisas são como são. No fundo, estas verdades ontológicas pré-estabelecidas, que no fundo insistem em que as coisas são como são. Insistem, no fundo, nesta tautologia. A outra frase, que também tem muita afinidade com esta, é de Lucy Albrecht Teca, que, como sabem, colaborou na escrita, por exemplo, do Tratado de Argumentação, com o Perelman, e diz o seguinte: é-se tentado, a partir do momento em que se está em presença de um acordo,
a transformá-lo em acordo universal e absoluto e em procurar-lhe um fundamento ontológico. A retórica, pela evocação constante do caminho percorrido para obter esse acordo, de sua precariedade, impede ver nele algo de fixo, de eterno, de dado de uma vez por todas. Ela situa o acordo relativamente a um desacordo cujos inconvenientes eram tais que se foi obrigada a procurar um meio de o superar, facto que constitui mais uma pausa do que uma realização definitiva. Ela dá também o seu valor aos acordos limitados. E eu aqui também realço esta postura de antidogmatismo, esta tentativa de lidar com a mobilidade e com a mudança, e esta ideia da verdade como acordo. E, portanto, a verdade como acordo é algo que remete para um acordo entre os homens e não para uma imposição ontológica, e por aqui também se fala de fundamento ontológico, que justamente aceite que as coisas são como são e se contente com esta ideia de que as coisas são como são. Portanto, a condição dos argumentadores como algo de intermédio, e o que nos leva a pensar justamente que o campo da argumentação, estando instalado neste campo intermédio, nele não há nem fundamentos absolutos, nem ausência de fundamentos. Poderíamos dizer que há fundamentos suficientes, comunitária e temporalmente dimensionados, portanto, por acordos e em determinados tempos, e que são, no fundo, sustentados pelas razões e pelas razões que prevalecem. E podemos também, nesse sentido, dizer que os argumentadores pertencem ao clube dos incertos e dos inseguros, mas também daqueles que lutam por uma redução da incerteza e da insegurança através de objetivações solidárias. E eu entendo aqui por objetivações solidárias esta ideia de procurar uma objetividade através de consensos que façam prevalecer determinadas ideias, determinadas convicções, determinados projetos. O ponto central aqui é o da aposta no que é preferível escolher quando queremos reduzir a arbitrariedade da nossa relação com o mundo e da nossa relação com os outros, o que me parece interessante e o que me parece remeter para aquilo que tenho designado como uma imagem argumentativa do pensamento. O que é esta imagem argumentativa do pensamento? Bom, eu aqui tenho de citar Perelman, não porque ele utilize esta expressão, mas porque ele tenta, de facto, superar o pensamento dicotómico, portanto, não porque considero que as distinções e as oposições não sejam importantes. Ele próprio fala dos pares filosóficos como oposições fundamentais, mas ele opta pelo critério da tensionalidade nocional em detrimento do princípio do terceiro excluído. Não é ou uma ou outra, há muitas matizes e há muitas nuances no meio das oposições. E, portanto, também introduziu a este propósito a noção de intensidade variável. As próprias noções não são brancas e pretas, mas são matizadas com uma intensidade variável, da mesma maneira que a influência que sobre nós elas exercem pode ter uma intensidade variável, e neste sentido podemos dizer que ele abandona a perspectiva lógica para avançar para uma perspectiva retórica, e nessa perspectiva retórica privilegia a ação discursiva e os efeitos persuasivos do discurso. A imagem argumentativa do pensamento é uma imagem intrinsecamente pluralizadora, uma vez que não parte do único, nem da redução ao único, e por isso, neste sentido, ela promove o descentramento e a abertura à alteridade e também à diversidade, se quiserem. É uma instância de relativização tendencialmente facilitadora da coexistência humana, levando a lidar com a diferença, com o múltiplo, com o controverso.
E esta imagem argumentativa do pensamento também traz a primeiro plano esta noção fundamental que é de assentimento, um assentimento baseado no princípio do livre exame, como ideal regulador que assiste ao estabelecimento do que se nos afigura como preferível. Perelman, voltando a falar dele, aliás, antepõe propriamente ao uso dos raciocínios esquemáticos, portanto, premissas, conclusão, dois procedimentos fundamentais do pensamento, que são os procedimentos de ligação e o procedimento de dissociação das noções. No fundo, ele pensa como é que se configuram as representações com que pensamos, não é? Através de que ligações e através de que dissociações nós partimos para fazer inferências, para raciocinar. Portanto, para além dos conceitos e das proposições, geralmente o conceito implica um certo rigor conceptual e a proposição implica a verdade ou a falsidade, o Perelman enfatizou a importância das noções vagas e confusas, que é precisamente uma zona onde o analítico cede ao impreciso e uma zona na qual podemos falar de valores. Ele próprio fala dos valores universais como noções vagas e confusas, mas que têm uma função social agregadora. Se eu disser sou a favor da liberdade, provavelmente todos somos a favor da liberdade. Mas a partir do momento em que especificarmos o que é que seja a liberdade, começa a haver divergências entre nós. Portanto, enquanto elas permanecem vagas e confusas, elas são e funcionam como agregadoras. Mas ao antepor, antes dos raciocínios, mecanismos de ligação e dissociação, podemos dizer que ele também perspectivou o pensamento como caminhos a tomar. Não é? Podemos ter a metáfora do caminho para esses procedimentos de associação e dissociação. E depois podemos ter a metáfora da previsão e da chegada para os procedimentos conceptuais e analíticos. Aliás, Perelman, talvez não sem uma certa dose de ironia, fala de raciocínios quase lógicos, justamente como uma forma, quanto a mim, de assinalar os limites ao tratamento lógico e formal dos raciocínios. Também, numa outra perspectiva, Richard Rorty, um filósofo, fazia alguma crítica a esta ideia dos argumentos lógicos quando dizia e se colocava na perspectiva do ironista e dizia ele o seguinte, num trecho que eu passo a ler. A pessoa ironista pensa que tais argumentos lógicos, são muito bons à sua maneira e são úteis como dispositivos de exposição, mas que no fim não são mais do que maneiras de fazer as pessoas mudarem sem admitirem que o fizeram. A forma de argumento preferida do ironista é a dialética, no sentido em que considera que a unidade da persuasão é um vocabulário, não uma proposição. O seu método é a redescrição, não a inferência. Assim, a pessoa ironista, considera a lógica anciliar da dialética. E este autor entende por dialética a tentativa de jogar vocabulários uns contra os outros e não apenas a tentativa de inferir inferências umas das outras. Enquanto o metafísico considera a dialética como uma espécie de retórica, a qual, por sua vez, é um substituto de fraca qualidade da lógica. E, portanto, eu acho isto interessante, primeiro, por remeter os argumentos lógicos para um dispositivo de exposição e para falar da importância dos vocabulários, portanto, algo muito mais lato e não de proposições. E, finalmente, dizer que as suas questões não são questões de inferência, mas questões de descrição e de redescrição e da possibilidade de redescrição. E, portanto, neste sentido, ele considera que a retórica tem alguma supremacia sobre a lógica. De facto, a argumentação não lida com proposições, embora muitos teóricos da argumentação acabem por ancorar
o estudo da argumentação numa definição de argumento como articulação entre proposições, inferência entre proposições consideradas premissa e proposição considerada conclusão. Mas a argumentação, de facto, não lida com isso, e eu tenho afirmado persistentemente que a argumentação lida com assuntos em questão e com efeitos de coexistência entre as pessoas. Quem quis dizer isto de uma forma enfática foi Wayne Brockridge, e eu tenho este certo justamente porque trago aqui a afirmação forte dele. Quando o lógico proclama triunfalmente, como resultado do modo como ordena as premissas, que Sócrates é mortal, ele nada precisa de saber sobre si mesmo ou sobre aqueles que lhe respondem, exceto que são racionais e seguem regras, para saber que a conclusão decorre das premissas. Mas quando um argumentador sustenta uma posição filosófica, uma teoria científica ou um curso político de ação, em suma, qualquer proposta substantiva, a resposta do co-argumentador pode ser influenciada por quem ele é, por quem o argumentador é e pela relação que existe entre ambos. Talvez que uma maneira tão boa como qualquer outra de distinguir o estudo da lógica do estudo da argumentação seja a de entender que, enquanto os lógicos podem seguramente ignorar a influência das pessoas na transação, os argumentadores não podem. E é uma frase que encontramos também eco em Michel Mayer, quando ele afirma justamente que em retórica nunca existe o ad rem puro, isto é, o falar da coisa em si mesmo. Este em si mesmo é justamente um espaço que não habita a retórica. Ou seja, a argumentação implica sempre contextos e elementos circunstanciais, e dentro destes nunca podemos abstrair da pessoa dos argumentadores, das suas atitudes e dos seus modos de lidar com a situação argumentativa. Aliás, não é por outra razão que a retórica, na sua tradição, enfatizou sempre a questão do auditório e das afinidades entre aqueles que comunicam, não é? No fundo, a importância desta palavra com quem estamos a falar, como uma questão-chave do domínio da retórica e que coloca, obviamente, a tal questão do auditório. Por outro lado, veja-se a diferença entre a ideia de argumento como articulação de premissas e conclusão e, por exemplo, a ideia ciceroniana de argumento como, e é assim que ele definiu o argumento, algo de provável inventado para criar confiança. E, de facto, aquilo que se passa aqui é uma mudança, um deslocamento de foco da certeza para a confiança, do raciocínio para o assentimento, da coerência lógica para os efeitos discursivos. Poderíamos dizer que os raciocínios são a ponta do iceberg de uma argumentação que, na sua parte mais profunda, é sempre articulação de assuntos em questão. E daí a importância de remontar sempre da conclusão de raciocínios aos assuntos em questão a que esses raciocínios procuram responder. E eu há tempos fiz um esquema que é o seguinte e que tenta mostrar justamente esta duplo nível de tematização nas argumentações. Por um lado, uma argumentação articula sempre ou lida sempre com um problema, o argumentador procura responder-lhe e procura estabelecer uma correlação não arbitrária entre o problema e a resposta. Mas, por outro lado, essa resposta é questionada e está em questão perante outro argumentador. Ora bem, como é que esse argumentador procura articular o problema e trazer uma resposta? Justamente pega através de dois níveis de tematização. Portanto, temos um assunto, esse assunto formula-se em termos de questões, as questões
são sempre formas de focalizar a nossa compreensão e de estabelecer uma perspectiva. E, portanto, temos um primeiro nível de tematização, que é a perspectivação dos assuntos. Pôr em perspectiva. E depois de termos a perspectivação assumida, passamos, de facto, aos argumentos, que são apresentados como razões e são desdobrados em raciocínios e que procuram dar a tal resposta. Mas este nível, segundo, de tematização, é já o da fundamentação das respostas e não a perspectivação dos assuntos. E com isto eu justamente quis desenvolver um pouco aquela ideia de que os raciocínios são a ponta do iceberg, porque há sempre uma tematização e uma perspectivação dos assuntos em questão que nós temos de considerar se não quisermos abordar de uma forma parcelar e muito isolada a argumentação. Portanto, a argumentação, de certa maneira, lida com uma complexidade para a qual nós não dispomos, muitas vezes, de recursos suficientes, mas relativamente à qual nós não podemos deixar de ser convocados a nos posicionar. Portanto, mais uma vez também, isto contribui para aquela tal ideia de intermédio, e foi, portanto, espaço intermédio. E foi justamente isso que Aristóteles viu quando assinalou que a função da retórica, e cito, consiste em tratar de questões sobre as quais deliberamos e para as quais não dispomos de artes específicas. E isto perante um auditório incapaz de ver muitas coisas ao mesmo tempo ou de seguir uma longa cadeia de raciocínios. Nós deliberamos sobre as questões que parecem admitir duas possibilidades de solução, já que ninguém delibera sobre as coisas que não podem ter acontecido, nem vir a acontecer, nem ser de maneira diferente, pois nesses casos nada há a fazer. Reparem, eu acho que esta citação é muito instrutiva a vários níveis, porque situa justamente a retórica dirigida a um auditório, diz ele, incapaz de ver muitas coisas ao mesmo tempo. Portanto, lidar com a complexidade, ou de seguir uma longa cadeia de raciocínios, mais uma vez, lidar com a complexidade. Por outro lado, para além dessa complexidade, as questões que são abordadas são aquelas que parecem admitir pelo menos duas soluções, o que são tipicamente questões argumentativas e que, portanto, que admitem várias possibilidades. E nós argumentamos nesta dimensão em que, no fundo, não somos capazes de perceber tudo, não somos capazes de raciocinar muito longe e, no entanto, temos de decidir entre duas possibilidades. Bom, ele diz que quando não há isso, não podemos fazer nada, mas podemos perguntar e o que acontece quando podemos fazer alguma coisa? O que é que nós fazemos, no fundo? Basicamente, procuramos o confiável, aquilo que Cícero falava do argumento, não é? E baseamos-nos no já confiado, em topoi de confiabilidade. E é por isso que eu não me tenho cansado de referir que é muito fecunda a definição de Niklas Luhmann, um sociólogo. Ele dá uma definição muito interessante, que é: a confiança é um mecanismo de redução da complexidade. Ou seja, nós precisamos de redutores da complexidade e provavelmente a retórica, enquanto gera confiança, pode ser um mecanismo de redução da complexidade, como aliás há muitos outros mecanismos de redução da complexidade, e eu cito aqui mais uma vez o Richard Rorty, porque também fala num redutor da complexidade, quando diz o seguinte: o que liga as sociedades são vocabulários comuns e esperanças comuns. Os vocabulários são tipicamente parasitas das esperanças, no sentido em que a função principal dos vocabulários é contar histórias sobre resultados futuros que compensem sacrifícios presentes. Bom, mais uma vez, estamos aqui a falar com um campo indeterminado, até porque vem a falar com a esperança, com o futuro e na sua relação com o presente, e portanto, também é uma forma
de arquitetar vocabulários que acabem por gerar algum tipo de confiança. E a esperança tem sempre o seu quê de confiança. Para além disso, esta ideia do Rorty dos vocabulários comuns, de certa maneira, remete para uma ideia também que é fundamental, que é a ideia dos pré-construídos culturais. Ou seja, daqueles adquiridos que funcionam ao nível da prática e que são pré-analíticos. E é por isso que, muitas vezes, eles são chamados, embora haja uma conotação negativa quando se fala muitas vezes disso, de pré-conceitos. O facto é que esta conotação negativa de preconceito vem do iluminismo, vem da ideia de que nós nos podemos descartar de todos os preconceitos, que é uma ideia muito questionável, porque de facto os preconceitos habitam em nós justamente de um modo prévio, antes que nós possamos levar à esfera conceptual. E era nesse sentido que um filósofo afirmava que chegamos, por assim dizer, demasiado tarde se quisermos saber em que é que devemos acreditar. Isto nitidamente é uma ideia de que o nosso processo analítico chega sempre, de certa maneira, tarde, quando se trata de decidir aquilo em que devemos acreditar, porque já somos habitados por algum tipo de preconceito. Entenda-se que nós podemos alterar os nossos preconceitos. Agora, não vivemos desprovidos de preconceitos, porque eles também são absolutamente necessários em termos práticos, que é quando temos de agir e não temos tempo para pensar, e, portanto, vamos guiados por alguma coisa que achamos que pensamos, e que pensamos, mas ao nível prévio. Bom, em suma, para concluir este ponto, a nossa condição finita e limitada coloca-nos numa condição de tensionalidade que se traduz nessa luta contra o arbitrário, principalmente quando lidamos com o incerto, com o impreciso, com o vago, com o confuso, com o mais ou menos, com o excessivamente complexo. Esse entre o arbitrário e o necessário define, digamos, antes de o pensarmos em termos disciplinares, que disciplina se ocupa com isto, ou de focalizações temáticas, define o campo da argumentação. Este campo também está ligado, pelo que eu já disse anteriormente, à premência da ação e ao termos de optar por caminhos em que temos de jogar com o provável, com o preferível, para organizar o mundo de possíveis com alguma plausibilidade. E, nesse sentido, notou Marc Angenot o seguinte: o provável é inseparável de considerações práticas. Nós temos de nos orientar e agir neste mundo, torná-lo inteligível, não demasiado desconcertante no curso da ação. Não nos podemos dar ao luxo de parar a todo instante para fundar logicamente todo o caminho do nosso pensamento. E ainda que o conhecimento, segundo os ideais científicos, exija análise e rigor demonstrativos, o facto é que na vida estamos sempre a lidar com, e ainda cito de novo Angenot, com uma zona de conhecimento onde, no melhor dos casos, sabemos coisas, mas de uma forma vaga e imprecisa. E reparem bem, estamos aqui outra vez com esta ideia de as noções vagas e confusas, e da mesma maneira que, na primeira citação, estamos perante a importância desse pré-analítico, que é dissonante do tempo da analiticidade, e é importante para se perceber a problemática dos efeitos retóricos e para situar o seu campo. Neste sentido, vão também as ideias de Perelman, quando diz, num artigo de 1950, que em vez de ver na polissemia dos termos
e na confusão das noções vagas, de feitos ou taras, há que proceder à sua análise, ver como elas são manejadas, investigar a sua dimensão e o seu papel, constatar a sua fecundidade, afirmar mesmo que elas são irredutíveis, no sentido em que a sua análise, por mais longe que possa ser levada, não pode conduzir a uma redução de todo o pensamento a elementos perfeitamente claros. Verificar que as noções que são consideradas como absolutamente claras só o são por um esforço de redução que visa a eliminação de certos equívocos determinados. No artigo de 1978, intitulado justamente O uso e o abuso das noções confusas, Perelman reiterará esta posição, segundo a qual é possível defender o uso das noções confusas, por vezes indispensável, e sublinhará a fecundidade que uma análise dos raciocínios relativos às noções confusas revela, especialmente no campo da filosofia. Por conseguinte, este reconhecimento de uma zona cinzenta do pouco especificado só tem conotação negativa para quem almeja o preto e o branco, o claro, o certo e o distinto. Por outro lado, o seu reconhecimento não a faz desaparecer. E não faz desaparecer a sua funcionalidade, até porque em termos práticos, de exigências práticas, em que estamos ancorados e nos fazem ancorar, temos estas exigências práticas e também temos limites que nos impossibilitam de fazer infinitamente análises e regressões interrogativas. E a este propósito lembro-me de uma passagem de um poeta português, o António Ramos Rosa, que tinha estes versos em que dizia: nunca a pesquisa cessa e todavia há um momento em que não cuidamos, como se nada antes houvesse sido, e é fim sem fim e princípio. E que eu justamente interpreto nisso, por mais que nós digamos que nunca acabamos de saber coisas, há um momento em que assumimos que as coisas são como são, e é como se nada antes houvesse sido, e é fim sem fim, e é princípio. Ainda que depois isto possa ser naturalmente desfeito. Bom, se considerarmos a importância deste espaço intermédio, como eu estou a dizer, este espaço habitado pelo impreciso, pelo não certo, então, como sugere Thomas Connelly, um retórico também contemporâneo, talvez tenhamos de ter descartar a tradição que, diz ele, remonta aos analíticos de Aristóteles, que foi revista por Descartes, radicalizada por Russell e inculcada na cabeça de todos nós. Essa tradição valoriza as reescritas sobre o discurso original, o latente sobre o manifesto, e clama por rigor e elegância matemática acima de tudo. Talvez haja momentos e lugares onde tais coisas são importantes. Mas as pessoas que adotam uma tal visão, quando se trata de inventar, analisar e julgar argumentos, simplesmente não captam, na minha opinião, a coisa. E, de facto, esta é uma frase forte que mostra e que vem assim dizer, no fundo, que a retórica, na opinião deste autor e também na minha, se move justamente nesse espaço intermédio em que este rigor e elegância matemática não existem e a sua não existência não é nenhum defeito, mas remete antes para a nossa própria condição humana. E com isto concluo a apresentação do ponto 1, que chamei Entre o Arbitrário e o Necessário. Este é então o momento em que vou dar o tal salto do ponto 1 para o ponto 5, deixando pelo caminho o ponto 2, que era a convivencialidade expressiva e os seus limites, e neste ponto 2 eu procurava fazer a distinção, digamos assim, entre o plano do conversacional e o plano do argumentativo ou da argumentação, da interação argumentativa. No ponto 13 ia falar do jogo como situação tensional, propondo não só tomar
de explorar a ideia de jogo, como aplicá-la à ideia de racionalidade, falando de jogos de racionalidade, e dizendo que a argumentação, no fundo, lida com jogos de racionalidade. Depois iria abordar no ponto 4, então, as características, ou duas noções típicas deste terreno intermédio da argumentação, que era o provável e o razoável, e então depois passaria a este ponto para concluir, que no fundo é o retomar das questões iniciais acerca de saber qual é a importância de partir da ideia de incerteza como pano de fundo do ensino da argumentação. De facto, as conclusões que eu aqui vou tirar giram em torno, no fundo, destas ideias que eu retomo aqui, que é porque é que apresentar o campo das práticas argumentativas como algo de intermédio entre o arbitrário e o necessário é importante para o ensino da argumentação. Porque é que apresentar, no fundo, o campo das práticas argumentativas como algo que releva do grosso modo, do aproximado, do impreciso, do mais ou menos, do não especializado, do difuso, do vago. Porque é que é importante realçar tudo isto quando estamos a querer ensinar a argumentação? Em primeiro lugar, eu direi que isso permite deslocar de uma imagem de pensamento como procedimento demonstrativo, de certificação, portanto, resolutivo, para uma imagem de argumentativa e plural de pensamento, onde as questões dos valores e do sentido se colocam na mesa e também a questão dos posicionamentos, ou seja, que caminhos é que foram tomados, a liberdade de escolha e a criação de alternativas. Convocar a incerteza é também importante porque permite convocar uma ponte com a dimensão existencial do argumentar, que eu acho que é fundamental, e que é aquela justamente que está ligada ao dizer quem se é e onde se quer estar. Portanto, algo que joga muito com as identidades e que também abre para uma consistência que está para além das abordagens instrumentais que veem a argumentação como um instrumento de persuasão, como um meio de alcançar qualquer fim, uma ferramenta para o sucesso. Por outro lado, invocar a ideia de incerteza permite desdogmatizar a ideia de transparência analítica nas coisas humanas, perceber o papel das zonas cinzentas e das margens de contingência e, correlativamente, realça a importância da atenção crítica, seja para pessoas expostas à ação do discurso social, aquele que nos circula, que circula e que nos está sempre a interpelar, seja enquanto argumentadores envolvidos numa situação de argumentação concreta. Depois, este convocar, então, da dimensão de incerteza é importante porque permite assinalar o hiato entre a dimensão analítica e a dimensão performativa. Algo que é merecedor de uma reflexão quanto às práticas do ensino da argumentação e que nós vimos logo de entrada naquele texto que serviu de mote a esta exposição. No fundo, é isso que se trata, é o hiato entre a dimensão analítica e a dimensão performativa. Por outro lado, esta dimensão de incerteza não é para nos colocar propriamente num campo sem sentido ou de incerteza total. Não, porque permite tematizar a noção de perspectivismo, a ideia de ponto de vista, como um horizonte de possibilidades incertas é correto, mas de luta também contra o arbitrário e de tentativa de fazer prevalecer um determinado ponto de vista preferível. Portanto, convocar a ideia de incerteza, de alguma maneira, também está ligada a esta ideia de perspectivismo e à compreensão do próprio ponto, da ideia de ponto de vista. Também permite perceber as limitações da finitude humana, sem propriamente exacerbar as possibilidades de controlo que temos do que quer que seja quando buscamos a racionalidade e o sentido.
nós fazemos esforços de racionalizações, fazemos tentativas de fazer sentido, mas não convém muito exacerbar e colocar num plano não humano, digamos, esta busca que é tão humana. Convocar a incerteza acaba por mostrar que a busca da racionalidade e do sentido também nunca devem ser dissociados entre si, não é? Eu, quando faço raciocínios, não devo isolá-los do sentido ao serviço do qual estes raciocínios estão. Isto é muito importante fazer. E também não devemos dissociar isto da dimensão comunitária ou comunicacional, na qual a questão do assentimento acaba por ganhar muita importância, porque é uma relação de comunicação. Convocar a incerteza é importante porque é uma forma de mostrar o campo da argumentação como um espaço simultaneamente de liberdade e criatividade, de constrangimento e de desafios e apostas. É um campo de mobilidade ativa e a ideia de jogo é bem interessante para o tematizar e de jogos de racionalidade. É um campo de responsabilidade para consigo mesmo e para com os outros e é também um campo suscetível de diferentes apropriações no plano das atitudes. O Wayne Brockreed, num texto, fala na atitude do manipulador, do sedutor e do amante. Michel Mayer fala, por exemplo, da retórica branca, aquela que põe as questões em cima da mesa, e da retórica negra, aquela que varre as questões para baixo do tapete. Ou seja, há muitas formas de nos apropriarmos deste espaço e desta maneira de discorrer. Por outro lado, convocar a ideia de incerteza também é importante porque, de certa maneira, nos permite refletir nas limitações que as avaliações das argumentações feitas a partir de uma teoria do argumento apresentam. Quando eu falo em avaliações feitas a partir de uma teoria do argumento, é este esquema de, primeiro, define-se o que é um argumento, premissas, conclusão. Pronto, depois com mais nuances em cima disto. Depois vamos para um texto e vamos ver onde estão premissas e onde estão conclusão. Depois vamos ver a estrutura desse raciocínio e vamos procurar avaliar esse raciocínio que passamos então a chamar argumento. Poderá ser um exercício útil para outros fins, mas não para perceber as dinâmicas da argumentação. É que há que perceber que nós usamos muitas vezes argumentos sem estarmos propriamente numa situação de argumentar, de argumentação, e também aquilo que se considera argumento e que nos permite identificar argumento é muito variável e é muito redutor a termos uma maneira destas para pensar o que seja argumento. Mas continuando, direi que convocar a incerteza é importante porque permite acolher o ensinamento de que quando entramos nos universos da argumentação, a primeira grande dificuldade, de facto, é a dificuldade de nos posicionarmos, dispondo-nos a submeter ao teste dos contradiscursos que nos possam confrontar. É fácil ter, de certa maneira, opiniões, mas ter um posicionamento que está a ser desafiado e que está a ser confrontado e que nós nos dispomos a ser confrontado, aí as coisas já são um bocadinho diferentes. Porque permite também encarar os argumentadores como pessoas que precisam de ousar pensar. O autor do texto inicial, do mote, dizia o seguinte, numa passagem que lá estava: a incerteza não é apenas o primeiro plano da pedagogia, mas a única apropriada para a emancipação da mente humana. Ou seja, para esta capacidade de se libertar, enfim, das falas ventrílocas e começar a pensar o mais possível por si próprio, este ousa pensar. E, portanto, não ficar num estado de aposicionamento ou limitar-se a exercícios analíticos. Mais uma vez, é a questão de ser muito bom a fazer exercícios analíticos, mas depois falhar na performance. Pode acontecer. E, portanto, é bom perceber como é que os exercícios analíticos podem potenciar a performance. Convocar a incerteza como dimensão transversal, digamos, do campo da argumentação é também importante,
porque permite perceber que no lidar argumentativo a questão central é de saber se, por um lado, é melhor remetermos ao silêncio e assumir a ignorância ou pronunciar. Bom, porque muitas vezes não temos sequer conhecimento suficiente para avançar com um posicionamento fundamentado. Mas temos, então aquilo que temos de ver é se concordamos ou se discordamos. E se discordarmos, temos de nos sentir aptos e com coragem para tematizar a divergência como um assunto em questão, o que é algo diferente de dizer simplesmente sim ou não, concordo ou não concordo. Em suma, o posicionamento aqui exposto, dando ênfase àquelas escalas variáveis do mais ou menos, ou seja, toda esta gama intermédia que permite evitar o recurso a extremos e ao pensamento fechado em dicotomias, tem como seu polo antagonista o perigo dos dogmatismos absolutistas, ou seja, dos fundamentalismos. Com esta exposição não procuramos uma desmultiplicação de critérios, dizer que todas as perspectivas são possíveis, o que às vezes leva a criar a ideia de que se tudo é possível, no fundo tudo é equivalente e indiferente. Não, eu acho que se tem de decidir com critério, e este critério remete também para a coexistência com os outros, com as mediações dialógicas, com a exposição das diferenças, com a acomodação dessas diferenças através de formas construtivas como a negociação, isto é, dando espaço à alteridade, à divergência, o que implica, obviamente, aquilo que é, que eu chamo uma audição inclusiva. E sobre isto, Macau e Marty falaram justamente de três itens da audição. A audição de conteúdo, destinada a organizar a informação, a audição empática, que ajuda a estabelecer laços de compreensão entre os comunicadores, e depois a audição crítica, que tem a ver com a discutibilidade dos pontos de vista. Portanto, nesta visão que eu aqui passei, está implicada a ideia de que a conflitualidade é constitutiva do humano. E também a recusa de idealizar uma sociedade sem tensões, discriminações, segregações, desigualdades e outras injustiças. Mas nele está também incluída a ideia de que é fundamental inventar os meios para articular os planos formais e pragmáticos, através do qual nós procuramos dar ordem ao mundo, aferir sentido das suas metamorfoses e combater o arbitrário e o autoritarismo. Portanto, eu não creio que possamos dizer que podemos erradicar a conflitualidade, mas estamos permanentemente a querer encontrar melhores soluções para a evitar e para evitar que ela degenere em alguma coisa que ponha em causa a paz da nossa coexistência. Tratou-se, finalmente, de apresentar um pano de fundo que realce com a maior proximidade possível a argumentação e práticas significativas para a vida, nas quais, de um modo complexo, se jogam as nossas identidades. E vou mesmo concluir agora citando três autores, o primeiro Donald Bryant, o segundo Maurice Nathanson e o terceiro Marc Angenot, sobre a retórica e a argumentação. E todos eles são textos que estão nesta linha. O primeiro, de Donald Bryant, diz ele diz que a retórica opera nas áreas do contingente. E também afirma o seguinte: a retórica existe porque um mundo de certeza não é um mundo das coisas humanas. Existe porque o mundo das coisas humanas é um mundo onde deve haver uma alternativa ao conhecimento certo, por um lado, e ao puro acaso ou capricho, por outro. A alternativa é a opinião informada, a mais próxima do conhecimento que as circunstâncias da decisão, em qualquer caso, permitam. A arte, ciência ou método de que se trata é a retórica. A retórica é, por conseguinte, o método, a estratégia, o órgão dos princípios para decidir da melhor forma sobre questões indecidíveis, para chegar a soluções para problemas insolúveis, para instituir métodos
naquelas zonas de atividade humana em que nenhum método é inerente ao objeto total de decisão. Eu penso que é uma passagem muito consonante com o espírito de tudo aquilo que eu fui dizendo, em que diz que o mundo da certeza não é o mundo humano, em que temos de ter sempre uma alternativa, mas que essa alternativa não remeta para o arbitrário, que temos de lidar com questões indecidíveis, com problemas insolúveis, e nessas situações em que não há nenhuma metodologia própria para isso, então nós temos esse recurso à retórica. É esse o seu espaço. E, portanto, não é propriamente um método, mas é um recurso para lidar com o incerto. A segunda citação, que é breve, que é do Maurice Nathanson, é uma citação um pouco, talvez, enigmática, que diz o seguinte: a argumentação implica a constituição do mundo total, do qual a formação de argumentos não é senão a parte superficial. E é curioso porque ele nitidamente aqui engloba os produtos argumentativos, digamos assim, como algo de mais fundo que tem a ver com a nossa própria existência. E, portanto, eu trouxe aqui para dar esta dimensão, também este cunho existencial ao argumentar. E, de facto, podemos ver a retórica como uma espécie de labirinto onde o humano se procura a si mesmo. Ou seja, quando pensamos em retórica, podemos enfatizar este foco antropológico e interrogativo. No fundo, dois planos que se unem muito no filosófico. E, de facto, como a Marc Angenot observou, e cito, assim abordada, a retórica não é um compêndio de técnicas heterogéneas provenientes de uma tradição escolar, ela tende a tornar-se a emanação de uma antropologia, de uma maneira de conceber a natureza humana, colocando no coração desta a discussão e o discurso argumentado. Em suma, ela aparece, assim formulava recentemente Coppersmith no seu Homo Rhetoricus, como uma antropologia antes do seu tempo. E eu aqui destaco, de facto, esta ideia desta ligação com a busca da natureza humana e uma busca que coloca no seu coração a discussão e o discurso argumentado. E justamente porquê? Porque esta busca está sempre ligada a esta dimensão de incerteza que procuramos combater, mas que, no entanto, nunca conseguimos descartar. E, por isso, a tese que desenvolvi aqui foi de que este pano de fundo da ideia de incerteza é fundamental quando nós estamos a procurar ensinar argumentação. Obrigado pela vossa atenção. Professor Grácio, que maravilha. Professor Luiz, o senhor quer tecer algum comentário antes de eu passar as perguntas do chat? Eu estou refletindo sobre a incerteza ainda mais. Deixa eu ver o que tem. Depois a gente fala assim. Então, quando o senhor quiser falar, pode interromper, por favor. Professor Grácio, a gente tem aqui muitos comentários e... Eu não tenho aqui acesso aos comentários, portanto não vi nenhum. Eu vou lendo para o senhor. E tem algumas perguntas também, tá? A Andrea, inicialmente, coloca: lembrei-me de uma citação de Wittgenstein. Representar uma linguagem equivale a representar uma forma de vida em investigações filosóficas. E bem lembrado, a propósito, sim. Aí a gente tem agora uma pergunta do Leonardo. Professor Grácio, uma vez identificado o hiato entre a dimensão analítica e a dimensão performativa, que caminho tomar para que o ensino da argumentação seja mais efetivo no ensino formal, escolar, universitário, por exemplo? Pois, isso é o que eu venho dizendo. O ensino está muito formatado para ensinar práticas resolutivas, digamos assim, para trazer soluções
Há, aliás, uma inspiração que não vem das humanidades, mas que atinge muitas as humanidades, no sentido de quase exigir a quem está a lidar com as humanidades o mesmo tipo de conclusividade que existem noutras áreas. E é justamente isso que eu acho, quando se traz a dimensão da incerteza, a dimensão do múltiplo, a dimensão do possível, nós não estamos só a articular questões operativas, estamos a articular questões de sentido e questões que nos toquem existencialmente e que, nesse sentido, sejam significativas. E eu acho que esse é o ponto mais sensível, isto é, o próprio ensino da argumentação como um lugar onde se dá espaço para que cada um se confronte com as suas incertezas, com as dificuldades de decidir e trilhe também as suas posições. Pronto. É claro que eu estou sempre a falar disto num nível superior, num nível em que não estamos a falar de uma formação ainda muito elementar, porque eu estou sempre a pôr aqui um certo pressuposto de um processo de emancipação. E, portanto, e de uma certa maturidade e de um certo processo de emancipação, que muitas vezes, noutros níveis, temos de falar, se calhar, de outra maneira. Mas eu acho que o melhor é justamente saber habitar nesse aberto, nesse espaço entre, como eu digo, o que de uma maneira geral não é muito... não acontece com frequência essa atitude em termos dos professores. Há alguns sim, esses que nos marcam, eles fazem isso, mas muitos não fazem. Não sei, Leonardo, se respondi. Léo, pode se manifestar nos... Então, obrigada, Léo. Okay. E obrigada, professor. Bom, a Andréia, ela fez uma outra pergunta, mas ela também levantou a mão. Então, Andréia, seria melhor você falar, porque aí, se você quiser, você modifica, pergunta, faz algum comentário, fique à vontade. Márcia, você... Márcia? Pode falar, a gente te ouve. Professor, Márcia, sim. que você leia, porque eu não sei o que aconteceu aqui, o meu chat sumiu. Mas eu quero agradecer primeiramente ao professor, porque é sempre muito bom ouvi-lo. O senhor sempre traz informações muito densas, muito densas para o nosso conhecimento. E eu tenho trabalhado muito com um projeto no ensino médio, tenho no ensino fundamental e também tenho no ensino médio, sobre a questão do letramento visual e argumentação. Uhum. E eu trouxe para os meus alunos do ensino médio os vídeos que são tratados na mídia e os fatos que já estão ali, não como opinativos, eles trazem já o fato definido. E nós discutimos essas questões. Foi muito importante o senhor falar a respeito da questão do conversacional e do argumentativo, porque às vezes a gente confunde a questão do conversacional argumentativo, né? Nesse jogo de racionalidade, a questão de confiança, o provável para criar confiança, enfim, são informações muito preciosas e que eu vou com certeza levar para a sala de aula, no sentido de trazer melhor essas questões ante os vídeos que a gente tem trabalhado e tudo mais. Sim, eu já agora, por exemplo, como falou aí de vídeos e como às vezes há uma exploração da retórica da imagem e muitas vezes há um foco, uma preferência de trabalho natural com a publicidade, por exemplo, anúncios publicitários. Por exemplo, e como eu falei na exposição em teoria do argumento, de uma maneira geral, é sempre a partir de uma teoria do argumento que isso é analisado. E porquê? Porque, de facto, um anúncio publicitário contém argumentos, mas não gera uma situação de argumentação se nós incluirmos na situação de argumentação a bilateralidade e os turnos de fala. Portanto, nós podemos ler argumentos,
mas que não estão num contexto de argumentação, estão num contexto discursivo, de efeito discursivo, por exemplo. Mas este tipo de distinção também acho que é importante para, às vezes, perceber melhor a dinâmica das argumentações reais e as análises que nós podemos fazer em termos retórico-argumentativos. Muito obrigada, professor. Márcia, eu fiz duas perguntas e eu perdi aqui por Eu conta vou fazer a pergunta. Eu vou fazer para você. Obrigada. André já tinha feito uma pergunta, professor. Ante o exposto na primeira parte, qual a diferença do ironista hortiano, como aquele que preza as redescrições, e o sofista da antiguidade? A retórica, abre aspas, a retórica opera nas áreas do contingente, fecha aspas. Enunciado de Donald Bryant, dialoga de que maneira com a definição de contingência de Hort? Então, são boas perguntas, né, Andréia? E não são muito fáceis, mas, portanto, a primeira era até que ponto o ironista não tinha ligação com o sofista. Primeiro, eu quero dizer que eu não tenho propriamente a conotação negativa que há dos sofistas e que geralmente nos foi transmitida pela imagem que Platão legou em termos de tradição. Não é? De certa maneira, os sofistas são vistos por Platão e foram-nos transmitidos como filósofos malditos, digamos assim. Eu não tenho essa avaliação porque não comungo, aliás, durante esta apresentação, isso foi patente, não comungo com o Platão o ater-se a critérios teoricistas do conhecimento. Ora, aquilo que se passa é que os sofistas não se atêm a critérios teóricos do conhecimento, eles valorizam a prática como critério. Pronto. E, portanto, tem outro tipo de critério, que não é o critério platónico. Depois nós podemos fazer avaliações acerca disso, mas o nível, digamos, que eles têm é isso. Agora, dentro disto, nós falamos muitas vezes que os vocabulários traduzem modos de ver, e, de facto, nós muitas vezes, quando fazemos descrições, queremos dizer aquilo que é, e quando se fala em redescrição, é justamente o poder ver sempre de outra maneira, o poder confrontar uma maneira de ver com outra maneira de ver. De certa maneira, até o Sócrates também, com a sua ironia, era o que estava sempre a fazer quando chegava, digamos assim, aos seus, àqueles que queriam falar com ele e que começava a entabular uma conversa e começava a redescrever a situação, levando-os para o outro lado. Portanto, há esta ligação, e isto é para se ver que há, de facto, um espaço de contingência que permite construir maneiras de ver. E é esta a ligação entre a questão da redescrição e o espaço de contingência. Muitas vezes uma redescrição muda tudo e abre alguma coisa que era completamente inesperada. Pronto, não sei se respondi, mas... Eu agora não estou a ouvir. Ok. André? Tranquilo. Eu não sei se meu áudio está funcionando, então eu fico sempre na dúvida. Perfeito, professor. Muito obrigada. Ok, obrigado. Então, professor, vou passar agora para outra pergunta do nosso colega Assi. Assi, você não quer fazer a pergunta? De viva voz, prefere que leia? Bom, eu vou fazer a pergunta. A lei é arbitrária, embora se permite interpretar, então não é arbitrária? No Brasil, temos a Lei Brasileira de Inclusão, que obriga a incluir a pessoa com deficiência na escola regular e não na escola especial. Sabemos que muitas pessoas com deficiência não conseguem estar inseridas na escola regular. Como argumentar para manter a escola especial como forma de inclusão e não de segregação ou exclusão? E aí ele complementa. Na inclusão sempre há exclusão, uma vez que nas questões humanas nem sempre se tem unanimidade. E até direi mais que
todas essas questões são também questões epocais, viva, são questões epocais que, enfim, vão sendo empurradas e vão sendo transformadas através do tempo. E muitas vezes uma conquista que parecia uma inclusão numa determinada altura, mais tarde é vista outra vez como não inclusiva. Portanto, há toda uma dinâmica social que está aí e quer dizer, e mais uma vez, eu acho que a melhor argumentação é uma argumentação que faça tensão com os pressupostos sociais vigentes e que é preciso modificar. Não sei qual será, mas penso que aliás, essa minha ideia da tensionalidade passa muito por isso, não é? Eu acho que mais do que se ter razão é articular aquilo que se tem, as situações que se tem e as possibilidades, e forçar as possibilidades de mudança que podem ser forçadas, porque não é tudo. Nunca se consegue forçar tudo, nem se consegue modificar tudo. Ok? Pronto, não sei. Você quer falar, Si? Fica à vontade. Ituba, só agradecer, professor Rui Graça, pela pergunta. Acho que é uma discussão essa da inclusão, da segregação da pessoa com deficiência, é uma orientação da ONU, e que nós estamos com um problema no mundo inteiro, né? Nós tivemos no México na semana passada, lá também eles estão com esse problema, do que era um discurso segregador e um discurso de integração, já que a pessoa com deficiência, hoje a gente sabe que tem um avanço para ela e para a sociedade quando se convive com o diferente, mas, por outro lado, do ponto de vista da efetividade, de um aprendizado com mais coerência, com mais profundidade, há uma perda nisso. E como não ser taxado de segregador ou de exclusivo, né, no momento onde se pede para que as pessoas estejam incluindo e aceitando o outro? Essa acho que é uma grande questão aí que nós vamos ter. Obrigado, professor. Sim, sim, mas geralmente a perda é sempre traduzida numa certa obsessão de eficácia, por valor, por esse valor da eficácia e do resultado, e não valorizando outros valores que se calhar eram mais importantes do que esses. Perfeito. É isso aí. Muito obrigado. Nada. Professor, tem um elogio aqui um comentário, na verdade, muito carinhoso aqui, da nossa colega Cláudia Buchaim. Ela colocou assim: Marcinha, agradeço ao professor pela excelente palestra. A abordagem teórica com vários estudiosos nos instiga a estudá-los e assim aumentarmos nosso arcabouço teórico e prático em nossas análises retóricas. Parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Mas eu sou muito assim, não gosto muito de... eu às vezes falo que gosto do politeísmo metodológico e do pluralismo teórico. E, portanto, muitas vezes vejo o que é que há a pensar e acho que há que ir buscar as ferramentas apropriadas para que possam beneficiar o pensarmos de alguma coisa, mais do que seguirmos modelos muito fixos que são sempre mais restritos e que nos acabam por operacionalizar mais do que libertar a voz própria. E libertar-nos da nossa natural condição ventríloca é sempre uma coisa que eu prezo muito. Ok. Professor, você está com o microfone aberto. Eu pergunto se o senhor queria falar. Eu quero falar uma coisa muito simples em relação à incerteza, professor. É que ensinar argumentação é realmente uma tarefa hercúlea. Eu gostaria de perguntar se a gente ensina argumentação a partir da sua fala, porque o senhor diz assim, que a ideia da incerteza é fundamental. Então, vai pensando numa pedagogia regular, como nós conhecemos, orientativa, disciplinativa, e depois a argumentação está na dimensão da incerteza. Maravilhoso, e é verdade, não é? Mas é preciso convocá-la, é preciso encaminhar para o desafio. Então, para quê? Para que a gente consiga, no final do processo pedagógico, orientar alguém a agir sobre o mundo. E isso implica várias ideias. E acho que a primeira é a liberdade para a criticidade orientada. Complicado na escola, professor. Né? Quando a gente fala em liberdade para a criticidade, a gente entra num universo que é o da pedagogia do desafio, que me parece bastante complexa, né? Porque
a argumentação, a partir do seu título, vai mexer com o pluralismo que implica as relações, aliás, relações que implicam influência. A gente ensina argumentação, professor? Eu faço um paralelo com a filosofia, não é? Aprende-se filosofia filosofando e aprende-se argumentação argumentando. E acho que, se quiser estabelecer alguma relação entre professor e aluno, eu direi que o professor é um aprendiz mais velho e o aluno é um aprendiz mais novo. E nessa relação sinto-me confortável e acho que posso passar alguma coisa. Achei maravilhoso, porque essa ideia da lógica está sempre muito presente no processo pedagógico, né? Você ensina a argumentação, primeiro assim, depois assim, regra assim, justamente onde não há metodologia, né? A gente fica tentando incluir E aqui em Portugal, por exemplo, quando se ensina a argumentação na disciplina de filosofia, há em 2 sítios onde se ensina. É na disciplina de filosofia, numa rúbrica que é primeiro ensina-se lógica formal e depois lógica informal. Mas é sempre o ensino do raciocínio. Só. Apartado completamente. A minha filha, na altura que fez isso, quer dizer, depois foi-me ouvindo falar e dizer, mas eu não sabia nada que a argumentação era isso. Porque eu não fiquei com a ideia do que era sequer a argumentação. Depois, na disciplina de português, aqui o protótipo é a ideia de persuasão e o protótipo da exploração é o sermão do padre António Vieira como sinónimo de discurso persuasivo. São as 2 entradas que aqui há em termos de currícula na argumentação. Entendi. E vamos continuar com a pedagogia do desafio, graças a Deus, porque humanos nós temos incertezas. Eu acho isso maravilhoso. E eu achei muito interessante aquela frase que depois não explorei muito, que era a própria questão da incerteza poder servir de base a uma certa ética da relação. É muito interessante porque isto estabelece uma paridade, digamos assim, de início anti-sobranceria e anti-poder, digamos assim, que eu acho, com a qual eu simpatizo, que eu gosto. Muito obrigado, professor. Mais alguma pergunta aí, Márcia? Liga o microfone, filhinha. Eu esqueci que eu fechei para não fazer nenhum barulho. Olha, não temos mais nenhuma pergunta, mas se o senhor me permite, professor Grácio, eu queria, enfim, uma questão aqui me deu uma incomodada, e aí depois, se não tiver mais nenhuma, a gente pode encerrar. Deixa eu ler antes um comentário da Edil. Excelente palestra, muito obrigada, professor Grácio, por compartilhar conosco o seu conhecimento. Estamos todos muito agradecidos, professores. Obrigado. Professor, é verdade. Então, eu fiquei pensando algumas coisas aqui que o senhor foi trazendo, né? Que existem os assuntos em questão e efeitos de coexistência entre as pessoas, né? E aí o professor Luiz, a gente está sempre em sintonia, professor. Eu estou com a sorinha dele. Eu pensava exatamente em relação a essas questões de argumentação, né? A gente luta o tempo inteiro para que a gente tenha um aluno cidadão, um aluno que se posicione. Só que quando a gente faz essa atividade, né? A gente insiste nisso, a gente também insiste que a pessoa se exponha, né? Porque quando você faz uma pergunta por quê, esse porquê ele vem acompanhado do que eu penso, né? Minha forma de raciocinar, vem acompanhado do que eu acredito, né? Porque ali estão nesse porquê vem as minhas crenças, né? Do que eu me constituo. E como o senhor trouxe também na palestra, a retórica é o quê? É o labirinto onde o humano encontra a si mesmo. Então, é uma forma também da gente se encontrar. A gente precisa ter a questão da liberdade, criatividade, mas pode ter também o constrangimento, né? E aí o senhor completa com também desafios e apostas. Aí, o que é que eu veio à minha cabeça? A gente quer muito que a pessoa se posicione, muitas pessoas não se posicionam. Elas fazem questão de dar
uma argumentação, e vou colocar entre aspas, lacunosa, porque ela não quer se expor. Será que também que isso não é uma estratégia e uma forma de argumentação, por mais que a gente não queira aceitar, mas também não é uma estratégia, uma forma de argumentação para você não se colocar, você não mostrar quem você é? Pois, tudo depende da ideia de que partimos, que é uma posição, eu costumo dizer, a argumentação nem sempre é possível. O seu desenvolvimento nem sempre é possível. Aliás, se no ensino mais, enfim, o ensino em nível mais básicos, uma coisa importante é começar pelo que diz respeito às atitudes. Porque, de facto, a argumentação pressupõe determinado tipo de atitudes. E eu digo, a argumentação nem sempre é possível. E muitas vezes, em termos analíticos, o que eu vejo é entradas e saídas em situação de argumentação. E aquilo que me está a descrever é uma saída de uma situação de argumentação. Eu não quero mais discutir sobre o assunto em questão. É isso que está a dizer. E, portanto, é uma saída de uma situação de argumentação em que a questão deixa de estar em questão porque já não há disponibilidade para isso. E, portanto, também não há a tal disponibilidade ético-dialógica que pode ser fomentada em termos de atitudes na escola, a saber respeitar os turnos de palavra, a saber ouvir. É engraçado, eu tive aqui há pouco tempo conhecimento de um texto sobre retórica invitacional. Portanto, e o que é que era um texto de duas teóricas e que diziam que, digamos, que a concepção da retórica como persuasão tinha um viés patriarcal e até paternalista, porque pressupunha que o outro tinha de ser convencido, queria ser convencido, e de certa maneira parece que era uma pessoa que não tinha opinião, e quer dizer, e que estávamos ali enfim, a fazer-lhe um favor ou a tratá-lo em termos menores. E ele dizia, não, nós não devemos querer persuadir o outro de nada, devemos pôr aquilo que pensamos e convidá-lo a ponderar sobre isso. Daí essa ideia do convite invitacional. E assim respeitamos, por um lado, a autonomia dela, o valor próprio que ela tem e a sua autodeterminação, porque ela pode não querer ser convencida de nada. Quem é que lhe perguntou que ela quer ser convencida? De maneira que avançava nesse sentido. E eu lembrei-me disso porque, de facto, esta prática da retórica invitacional já é uma prática que implica determinados padrões de atitudes e de respeito para com o outro que não tem nada a ver com aquilo que se passa na realidade, em que, de uma maneira geral, nós tendemos muito a querer usar o outro para os nossos próprios fins. Pronto. E, portanto, entramos aqui numa temática da manipulação e do tratamento instrumental do outro, no fundo. Não é? Que é a questão da ética que isso coloca. Não sei, acho que já divaguei um bocado mais, mas olha, foi como ocorreu. Não sei se ficou alguma dúvida, mas se quiser, posso continuar se me dirigir, posso continuar a falar. Muito bom, professor. Muito bom. Gostei, é isso aí mesmo. Professor Luiz. Oi, professor Rui. Esse negócio dessa retórica invitacional é negar a retórica na base, né? A ideia da persuasão vai para o espaço, né? Há toda uma... Não, mas há toda uma... que eu não conheço, é a minha ignorância que está falando, viu, professor? Mas olha, mais recentemente o Marc Angenot também, no Diálogo de Surdos, também diz que a persuasão não é um critério definicional seguro para definir a retórica. Portanto, já há muita gente que questiona, de certa maneira, essa definição da retórica por uma finalidade. Tá. A pensar, a botar no caderninho aqui, mais uma coisa a pensar e para estudar, meu Deus. Não, mas eu acho que isto é interessante por partilharmos assim estas ideias, estas coisas que vão aparecendo e que muitas vezes não ouvimos falar, não sabemos, enfim. Claro. Eu também não conhecia esta retórica invitacional até há pouco tempo, com uma feição feminista, aliás, porque eles dizem que os três princípios, que é a autonomia, o valor intrínseco de cada pessoa e a autodeterminação, estão na base
dos princípios feministas, de maneira que atribuem isso a... Mas está a ver, são muitas perspectivas que existem. Interessante. É bom, porque a gente sempre tem o que estudar, o que pensar, o que refletir. É verdade. Né? Professor, a gente brinca aqui no Brasil que o grupo era um lugar de gente feliz, né? E eu quero dizer que hoje o senhor nos proporcionou muita felicidade com a sua inteligência, com a sua capacidade de articular as ideias de forma muito clara, e a gente Eu não sei, às vezes tenho medo de ser um bocadinho fastidioso, mas pronto, ou abstrato, mas olha, são riscos. Absolutamente, né? E tem uma condição muito clara mesmo, né, do seu pensamento. Então, metodologicamente é muito interessante ouvi-lo. E a gente fica muito agradecido. Tem muita coisa para estudar, para pensar nas próximas reuniões do ERA, porque depois a gente, de alguma maneira, discute elementos fundamentais da fala dos nossos convidados. Então, o senhor nos dá aqui sei lá, um cesto cheio de ideias. Muito obrigado. Okay. Então fico contente. Se é um cesto cheio de ideias, fico contente. Muito obrigado mesmo, viu, professor? Foi muito bom tê-lo com a gente. E a gente espera que o senhor volte outras vezes, tá bom? Sempre que precisarem e quiserem, tá bem? Um abraço a todos, fiquem todos bem. Tá? Muito obrigado. Eu quero agradecer a esse povo do ERA também, que organizou essa jornada e sempre faz com muita competência. E vamos aprendendo, né, gente? Vamos indo em frente. Boa tarde para todos. Obrigado, professor. Obrigado. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.